no fim de semana eu publiquei um artigo no site da Jovem Pan, jp.com.br, intitulado Os Abusos de Toffoli e Moraes, no qual eu faço a análise mais técnica aí do caso. E como é um artigo relativamente curto, vou ler aqui como um comentário para vocês. A entrevista de Dias Toffoli à Jovem Pan não deixou dúvidas. O presidente do STF nada mais tem para embasar seu inquérito sigiloso e sem objeto definido do que um artigo do regimento interno da Corte que só se aplicaria a casos de crimes cometidos dentro do espaço físico do Supremo, não a supostas fake news, ofensas e ameaças gravíssimas, inclusive na Deep Web, contra as quais genericamente Toffoli o aplica. Está previsto no regimento do Supremo Tribunal Federal a possibilidade desse inquérito, disse sorrateiramente o presidente do STF, sem expressar o conteúdo do artigo 43 do regimento, que prevê, na verdade, o seguinte, aspas, ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição ou delegará esta atribuição a outro ministro. Fecho aspas. Repito, na sede ou dependência do tribunal. Isso quer dizer, por exemplo, que se o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, tivesse assassinado o ministro Gilmar Mendes na antessala do plenário, onde chegou a engatilhar sua arma legalmente portada, mas desistiu de cometer o crime por atuação da mão de Deus, conforme confessou, aí sim o presidente teria base no regimento para instaurar um inquérito. De outro modo, sua abertura é uma ilegalidade cometida por Toffoli, dentro da qual outras ilegalidades vêm sendo cometidas, desde a censura à revista Cruzoé até a ação de busca e apreensão em endereços de Janot em Brasília, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, a quem foi designada sem sorteio a relatoria do inquérito, após pedido de Gilmar Mendes por providências contra o ex-PGR. Não vejo vinculação entre o objetivo do inquérito e as medidas agora adotadas e não detenho mais prerrogativa de foro, quer dizer, o foro privilegiado, para ser investigado pelo STF, disse Janot, alegando ainda que o fato narrado por ele não constitui crime, muito menos notícia fraudulenta. O artigo 43, continuo eu, condiciona claramente a abertura do inquérito pelo presidente do Supremo ao envolvimento, em infração à lei penal cometida dentro do tribunal, de autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, quer dizer, a jurisdição do STF. Como o ex-procurador-geral não tem mais foro privilegiado, e quando o tinha, por mais inaceitáveis que tenham sido a intenção ora confessada e a confissão mesma, não cometeu o crime de assassinato e nem sequer incorreu na tentativa de cometê-lo, a decisão de Moraes é manifestamente ilegal. Se Moraes justificar a aplicação do regimento, considerando Gilmar e não Janot, a autoridade sujeita à jurisdição do STF envolvida na infração à lei penal, também seria uma interpretação forçada, já que o foro privilegiado de ministros do Supremo existe para os casos de infrações penais comuns, supostamente cometidas por eles, não para o caso de serem vítimas, que dirá de um crime que não ocorreu. Curiosamente, o artigo 27 da Lei de Abuso de Autoridade, já sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, prevê detenção de 6 meses a 2 anos e multa para quem requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. No caso Intela Registros, quer dizer, o caso que estamos analisando aqui, o procedimento investigatório de infração penal já estava ilegalmente aberto. O inquérito ilegal aberto pelo Dias Toffoli e foi usado em desfavor de Janot a falta de qualquer indício da prática de crime. Questionado por Vera Magalhães se existe para os ministros do Supremo alguma instância capaz de reagir a seus eventuais abusos, Toffoli respondeu, aspas, existe o controle exatamente do Senado da República através de um processo de impeachment, mas aí tem que haver um fato determinado, tem que ter uma razão. Entrar com um processo de impeachment porque não gostou de uma decisão jurisdicional, isso não é cabível, fecho aspas. Toffoli tenta fazer parecer que o pedido de impeachment, apresentado pela deputada estadual Janaína Pascoal do PSL de São Paulo e pelos procuradores do grupo MP Pró Sociedade, assim como o requerimento para a criação da CPI da Lava Toga, apresentado pelos senadores do movimento Muda Senado, foram baseados em mero desgosto, não em manifesta ilegalidade cometida por ele, cuja esposa
ainda era alvo de uma apuração da Receita Federal, suspensa por outra decisão de Moraes dentro do mesmo inquérito. A escalada autoritária do Supremo, como qualquer outra, faz-se acompanhar da escalada do cinismo de ministros como Toffoli e Moraes, contra os quais o Senado só se cala por complacência de seu presidente, Davi Alcolumbre, e de senadores investigados como Flávio Bolsonaro, os petistas e suas linhas auxiliares, além das militâncias à direita e à esquerda que os protegem, evitando o risco de retaliação de Toffoli. Cumplicidade e covardia, tradicionalmente, custam muito caro ao Brasil. José Maria Trindade. Você está certíssimo. É sim abuso de autoridade o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Tanto na abertura desse inquérito aí, que eu já chamei dessa coisa, esse trem, como dizem os mineiros, né? Em que o Supremo é ao mesmo tempo vítima, acusador, julgador, e só falta mandar prender no final, como agora esta decisão do próprio Supremo, que se colocou de novo na condição de vítima, né, e fez essa busca e apreensão na casa do procurador Rodrigo Janot. Eu conversei aqui com vários juristas e a ideia de todos é o seguinte: não se pode punir o pensamento. No caso do Rodrigo Janot, ainda tem ali a possibilidade de uma materialização do pensamento ao colocar em livro, que é um livro da história dele, que é contada por ele em primeira pessoa. Então, isso aí já seria um indício. Mas a história é a seguinte: o Supremo agiu com peso muito grande e foi o comentário da semana aqui, sobre esse peso e sobre esse poder que o Supremo Tribunal Federal acha que tem. Ora, o Supremo pode muito, mas não pode tudo, né? E decidiu sem defesa, porque o ex-procurador Rodrigo Janot ficou sem defesa. Vai recorrer a quem? Se o Supremo, órgão máximo, toma uma decisão pesada, ele está impedido de chegar a 200 metros de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu fiquei pensando como executar isso aí, eu nem sei, porque aqui as pessoas se encontram. Existem solenidades, lançamentos de livros, quer dizer, ele não pode ir. Como é que ele vai saber se a 200 metros tem um dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal? Ele não pode entrar no Supremo Tribunal Federal. Agora, eu vejo ali duas condições em que o Supremo tropeçou feio. O primeiro é na jurisdição mesmo, não é a jurisdição do Supremo. O Rodrigo Janot não tem mais foro especial, não tem. Isso aí teria que ser relatado à Polícia Federal. Gente, isso é tão óbvio. Relatado à Polícia Federal. A Polícia Federal, lá na primeira instância, pediria autorização ao juiz para fazer a busca e apreensão. Se o juiz entendesse que há ali indícios de um perigo de crime, alguma coisa, concederia ou não. Aí, a partir desta autorização, a Polícia Federal que faria isso aí, seria iniciado, então, um inquérito, um processo e tal, até chegar ao Supremo. Existe uma escada na Justiça. Neste caso, não, foi direto. O Supremo viu, o Supremo determinou. E se essa moda pega? Augusto, e se essa moda pega, como é que fica? Olha, só fazer um comentário, dá tempo de fazer um comentário finalíssimo aqui. É o seguinte, tá muito ridículo o Alexandre de Moraes no papel de delegado, tá? Quer dizer, tem aquela piada que você certamente conhece, aquela anedota que fala da diferença da mãe judia e da mãe italiana, né? A mãe italiana fala, eu te mato pro filho. E a mãe judia fala, eu me mato, né? Como o Janot falou em matar e morrer, e o Alexandre de Moraes fez o que fez, daqui a pouco ele vai começar a aprender mãe judia e mãe italiana de piada. Então ele que volte a trabalhar, né? Estude mais, leia os livros que ele escreve, ele pelo menos assinou. Então, e aprenda o seguinte, você não tem o direito de fazer o que fez o ministro Alexandre de Moraes. Não é da sua alçada, isso é uma arbitrariedade. Para com isso que você não é delegado. Aliás, o procurador da República no Paraná, Adriano Fernandes, deu um ótimo comentário no Twitter. Ele falou assim, Augusto: se o Janot está sendo investigado por ter pensado em matar, a punibilidade deveria ser extinta pela morte por ele ter pensado em se suicidar. Exatamente. Você vê que maluquice, um país que agora busca e apreensão por revelação de pensamento, né, anos depois de um crime não cometido, quer dizer, e pelo STF, né, que é o problema que eu estou apontando aqui na análise técnica. Então, obrigado.